Fala pessoal, no vídeo de hoje o nosso objetivo é, em imagens como essa que estão aparecendo na tela para vocês, separar o que é floresta nativa de outras feições, utilizando segmentação semântica com a nossa UNET. Bom, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ser notificado de toda vez que nós postarmos conteúdos como esse. Então, bora para nossa prática. Bom, pessoal, então eu estou aqui com o VS Code já aberto, tá? Para a gente poder trabalhar com o nosso código, né? Para treinar, então, a nossa UNET para segmentação, né? Para identificar, para separar o que é floresta nativa do que são outras feições em imagens. Então, primeiro, né, o primeiro bloco aqui do nosso código é para instalação de bibliotecas, as bibliotecas que nós vamos utilizar, tá? Eu não vou executar esse bloco de código porque eu já tenho essas ferramentas instaladas aqui na minha máquina. O segundo bloco de código é para importação das bibliotecas. Para quem não viu o vídeo anterior, no qual eu mostro como utilizar a UNET para fazer a segmentação, só que multiclasse, eu vou deixar o link aqui no card para vocês visualizarem, porque naquele vídeo eu fui mais detalhista com a explicação das bibliotecas, o que cada uma delas fazem, né? Eu não vou repetir a explicação nesse vídeo não, que é para ele não ficar tão extenso assim. Eu vou focar um pouco mais nas diferenças, né, dentro dessa UNET que nós vamos treinar para aquela outra que nós havíamos treinado anteriormente, tá? Então vou só executar aqui os blocos de código com as bibliotecas que nós vamos importar, mostrando aqui, ele está executando, né, tudo certinho. Agora nós vamos para algumas configurações, tá? Mostrar o caminho, né, do nosso banco de dados. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O nosso banco de dados é esse daqui, tá? Esse daqui é o nosso dataset. São imagens do Google Earth. E aí, gente, o que acontece, tá? Imagens do Google Earth a gente pode utilizar, né, durante os nossos vídeos, mas nós não temos permissão para disponibilizar essas imagens. Então, eu não vou poder disponibilizar esse dataset para vocês, infelizmente, tá? Mas aqui, ó, são imagens como essa, e a nossa UNET ela vai ser treinada para separar áreas que são de floresta nativa, áreas como essa aqui que eu estou passando o cursor do mouse aqui em cima, ó. Tem essa área de nativa aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui embaixo tem outra, né? Do restante da imagem. Nós temos alguns plantios de eucalipto aqui, só que esses plantios de eucalipto eles não foram anotados, tá? A gente vai só separar o que é imagem o que é o que é floresta nativa das demais feições. Então aqui a primeira imagem, vou mostrar aqui para vocês outras imagens. Aqui, ó, a segunda imagem, né? Aqui, essa imagem até tem uns plantios de eucalipto bem mais desenvolvidos, né? Mais adultos, né? E tem aqui as áreas de nativa também, ó, que tá aqui no cursor do mouse, tá? Vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês. Essa daqui. Aqui é a mesma coisa, tá? E eu quero mostrar para vocês o nosso banco de dados, porque ele tá estruturado da seguinte forma. Nós temos 3 pastas, tá? Uma chamada train. Dentro da pasta train, nós temos a pasta images, que tem as imagens, tá aqui. E nós temos uma outra pasta chamada masks, que tem as nossas máscaras, tá? Vou abrir aqui uma máscara para vocês verem, né? Ela tá toda, quando a gente verifica, ela tá toda em preto, né? Parece que não tem nada, mas na verdade existe uma pequena, porque o valor dos pixels está muito parecido, né? Mas tem pixel de fundo e tem pixel relacionado a
mata nativa dentro dessa imagem, tá? No VS Code a gente vai fazer um tratamento para ficar um pouco mais fácil de fazer essa visualização, tá? Lembrando que esse banco de dados ele foi todo anotado usando o RoboFlow mesmo, tá? Então esse aqui para o banco de dados de treinamento, né? Os dados de teste, aqui, mesma coisa, a pasta com as imagens, nós temos duas imagens aqui para teste, e aqui as duas máscaras referentes àquelas imagens, e o banco de dados de validação, mesma coisa, tá? Uma pasta contendo as imagens, aqui são 3 imagens, né? E dentro da pasta de validação, que eu chamei de val, tá aqui as máscaras também, a pasta chamada masks. Então, voltando aqui para o VS Code, né? Então, a estrutura que nós temos para o nosso dataset ele está dividido em 3 pastas, né? Train, val e test. Dentro dessas 3 pastas, nós temos 2 pastas ainda, uma com as imagens, images, e outra com as máscaras, que eu chamei de masks. A depender da ferramenta que vocês forem utilizar para fazer a anotação dos dados de vocês, a estrutura que vocês vão exportar o banco de dados da ferramenta não vai ser essa, tá? O RoboFlow mesmo exporta imagens e máscaras dentro de uma única pasta. Ele não faz essa separação. Então, se vocês quiserem usar o código da forma como eu coloquei aqui, vocês vão ter que fazer essa separação manualmente. Mas então, continuando aqui, né? Então aqui, ó, mostrando os paths das imagens, né? O tamanho que foi utilizado das imagens e das máscaras, né? Que foi 512 por 512 pixels, tá? Aqui, o número de épocas do treinamento, nós vamos utilizar 50. Aqui a taxa de aprendizado para a rede neural artificial. Esse código aqui é para que se tiver GPU disponibilizada, ele usa GPU, se não, ele utiliza CPU mesmo. No meu caso, deixa eu até executar aqui, eu vou utilizar a CPU mesmo, tá? O próximo bloco de código é só para fazer, ele usa uma semente, né, só para ajudar na visualização dos resultados, para vocês poderem comparar os resultados com os meus. Esse bloco de código aqui, utilizado para fazer algumas rotações nas imagens, né, na vertical, na horizontal, para fazer o aumento do nosso banco de dados, tá? Não tem muito segredo aqui, nós podemos executar sem problemas. Esse bloco de código aqui, tá? Ele é extremamente importante para a gente, tá? E aí eu gostaria de mostrar algumas coisinhas aqui, tá? No nosso caso, e quem viu o vídeo anterior que eu já deixei no card, né? Naquele vídeo nós tínhamos 3 classes, era eucalipto, era floresta nativa e era outros. No nosso caso aqui nós só temos 2 classes, floresta nativa e outros, né? Então, as nossas máscaras vão ter valor 0 ou 1. O que garante esses valores de 0 e 1 nas nossas máscaras é esse código aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Descer aqui um pouco mais. Aqui, né? A máscara vai... Opa. Esse bloco, esse código aqui, tá? Então, vai ser 1 para floresta nativa, 0 para fundo ou outros, tá? No mais, não tem grandes diferenças, né? Vocês não vão, se vocês estiverem trabalhando com segmentação binária, vocês não vão precisar fazer nenhuma alteração nesse bloco de código. Eu só queria mostrar essa diferença em relação ao vídeo anterior para vocês, que é uma diferença importante. Quando a gente executa não tem nenhum retorno, tá? Porque a gente só criou, nós só estamos criando algumas funções, né? Agora nós vamos criar os nossos datasets. Os nossos datasets, né, tanto para treinamento como para teste, como para validação, né? E aqui nessa criação desses datasets, né,
nós vamos utilizar, né, o batch size que a gente já tinha definido anteriormente, tal, e as pastas, né, train dataset, isso daqui tudo já está definido aqui em cima, tá? Opa, fiz uma transformação aqui no código sem querer, mas a gente pode executar da forma como está, nenhuma novidade, e aqui ele mostra pra gente, ó, nós vamos utilizar 10 imagens para fazer o treinamento, 3 imagens para fazer a validação e 2 imagens para fazer o teste. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? 7. O treinamento, as imagens do treinamento, se vocês verificarem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 imagens mesmo. Mesma coisa para o teste e para validação, tá? Então nós podemos continuar aqui com o código. Aqui, nesse código aqui, né, ele usa os diretórios, esses diretórios aqui, ó, train image val image test image, a gente tinha definido esses diretórios lá em cima no nosso código, tá? Vou mostrar aqui para vocês onde nós fizemos essa definição, que foi aqui, ó, no bloco de código 3, tá? Aqui, ó, train image, né? A gente tinha feito essas definições: train image, train masks val image, test image, né? Então lá a gente não precisa fazer nenhuma alteração. Nas máquinas de vocês, é até interessante, né, falar isso. Deixa eu voltar aqui pro local. Nas máquinas de vocês, pode ser que esses caminhos eles estejam diferentes, né? Então vocês precisariam colocar o caminho correto, tá? Se for fazer alguma transformação naquele formato que eu mostrei para vocês do banco de dados, né? Dentro da pasta dataset, aí tem train, tem a pasta de treinamento, dentro da pasta de train, que é para treinamento, tem images, tem as masks e assim sucessivamente. Mas voltando então para o nosso código, aqui é o que a gente acabou de mostrar. Pronto. Agora o que a gente vai fazer é verificar algumas máscaras para ver se está tudo certinho, tá? Então vou executar esse bloco de código aqui, né? Ele só mostra para a gente algumas informações sobre as nossas máscaras e sobre as nossas imagens, né? Por exemplo, o tamanho, aqui ó, 512 por 512, né, pixels que a gente tinha definido, né, que tanto para imagens como para as máscaras, as imagens e as máscaras precisam estar com o mesmo tamanho, tá? Senão retorna erro na hora de fazer o treinamento. O valor mínimo da máscara é o 0 e o valor máximo da máscara é o 1, que a gente tinha falado, né? Agora me falha a memória. Deixa eu voltar aqui em cima, porque eu deixei aqui definidinho. Mas se não me engano, o 0 era floresta nativa, o 1 é floresta nativa, tá aqui, e 0 é fundo, é o fundo e outros, tá? Então, o valor mínimo da máscara é 0 e o valor máximo da máscara é 1, e o 1 significa que é floresta nativa. Então, podemos continuar aqui. O bloco 9 é só para a gente visualizar, tá? As nossas imagens e as nossas máscaras, né? Então vou executar aqui esse bloco de código. Aqui apareceu pra gente, ó, uma imagem, né? Em azul aqui nós temos o que é de floresta nativa, né? Essa parte de cá, tá aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, tá aqui, né? E esse cantinho aqui em cima também é floresta nativa, tá aqui. O restante é outros, né? Se a gente quiser verificar para outra imagem, né, é só mudar aqui, ó, esse index aqui, tá? De 0 para 1, por exemplo, pra gente visualizar outra imagem. Aí, ó, aqui apareceu outra imagem aqui pra gente, né? Essa imagem tá até mais interessante, né, para ver as nativas que estão bem recortadas, ó. Essa parte aqui, ela toda aqui, ó, direitinho. Essa parte aqui de nativa está aqui em azul também, né? Essa parte aqui é essa parte aqui,
e assim sucessivamente, tá? Então, com esse bloco de código a gente consegue visualizar as imagens e as máscaras. No bloco 10, né, nós vamos criar o nosso modelo, tá, de UNet, tá? Então, aqui, ó, nós vamos criar então o nosso model, uma função aqui é UNet, né? A nossa arquitetura vai ser o UNet, né? Só que a nossa UNet, ela vai usar o encoder de ResNet, né? Esse encoder ResNet, o que faz, né? A nossa UNet, ela vai ser treinada, só que utilizando parâmetros, né, de uma outra rede que já foi treinada anteriormente, que é uma ResNet, né, e que os pesos, né, na verdade era até uma ImageNet, né, que os pesos que nós vamos importar para treinar. Então o que na verdade nós vamos fazer, né? Nós estamos falando de nossa UNet vai ser uma rede neural profunda, tá, com várias camadas ocultas, né? Todas as camadas ocultas nós vamos importar dessa ImageNet, né? E o que nós vamos fazer é treinar somente a camada de saída, né? Que vai indicar se vai ser floresta nativa ou se vai ser outros, né? E aqui, ó, esse classes aqui tá igual a 1, né? Porque a gente vai ter uma única saída, né? Que vai ser uma saída binária. Essa saída vai ser 0 ou 1, né? Quando a gente está trabalhando com segmentação multiclasse, no nosso vídeo passado, né, que eu deixei no card anteriormente, né, eu tinha falado que nós tínhamos trabalhado com eucalipto, nativa e outros, né, o número de classes aqui era igual a 3, né. No nosso caso aqui, nós só vamos, como é só uma saída e ela é binária, é 0 ou 1, então aqui a gente coloca 1, tá? Mas se vocês tiverem tido um pouquinho de dificuldade de entender, me coloca nos comentários que a gente pode tirar essas dúvidas de vocês. Então nós podemos aqui executar esse código, que era uma diferença importante do vídeo passado para esse vídeo aqui. Outra função importante está aqui, tá? Na função de perda, né, que nós vamos utilizar para fazer o treinamento de uma rede neural artificial. Se você tem dificuldade em entender o que seria função de perda, eu vou deixar o link aqui no card, no qual eu explico a função de perda, a necessidade da função de perda para o treinamento da rede neural artificial, né? E o que acontece? A função de perda, ela é escolhida a depender do problema que a gente está trabalhando, né? Quando a gente está trabalhando com saídas numéricas, né? A gente pode utilizar algumas funções de perda específicas. Para segmentação multiclasses, no nosso caso, né, do vídeo que eu deixei no card anteriormente, nós tínhamos várias classes, a gente utiliza nós temos outras funções de perda que podem ser utilizadas. Nesse caso aqui, que a gente está falando de segmentação binária, a gente utiliza outro tipo de função de perda, né? E no caso, a função de perda que nós usamos foi essa daqui. O otimizador, nós utilizamos o Adam mesmo no vídeo anterior, mesma coisa. E aqui não tem mais nenhuma questão que eu gostaria de comentar com vocês de forma mais detalhada não, tá? É só mesmo essa questão da função de perda, porque quando a gente tem problemas de segmentação multiclasse, como do vídeo anterior, nós utilizamos um tipo de função de perda. Nesse caso aqui, que nós só temos duas classes, né? A gente utiliza outro tipo de função de perda. Então, executando o código, né? Aqui agora nós vamos definir aqui a função para fazer o nosso treinamento, tá? E para essas funções, tanto para o treino como para a validação, ele vai retornar para a gente a função de perda que a gente definiu, o valor da função de perda, que é essa daqui, logit loss, e vai retornar também uma outra métrica, que é a IOU, Interception of Unions, né? Que eu vou deixar para explicar um pouco mais detalhadamente mais abaixo no vídeo, tá? Então aqui, se vocês quiserem adaptar esse código aqui para fazer o treinamento das redes de vocês, nesse caso aqui, né, não seria necessário fazer nenhuma alteração,
pode executar da forma como está. E agora sim, no bloco 13, nós vamos fazer o treinamento do nosso modelo, tá? Então aqui nós vamos fazer esse bloco aqui, ao executar, nós vamos fazer o treinamento do nosso modelo, tá? Não é necessário fazer nenhuma alteração nesse código, tá? Se vocês quiserem fazer alguma alteração, tudo que estamos utilizando aqui, ó, números de épocas, isso já foi definido anteriormente, né? Os bancos de dados, o nosso modelo aqui, né, que a gente já tinha criado aqui anteriormente em bloco anterior. Deixa eu mostrar para vocês. Quando nós criamos o nosso modelo, foi aqui, ó, model, aqui, quando nós criamos a nossa UNET, né? Então, tudo que é necessário para treinar o modelo nós já criamos anteriormente. Agora, nesse bloco de código aqui, é só executar mesmo, tá? Eu vou executar aqui o treinamento, né? Ele vai demorar um pouquinho. Quando finalizar, eu volto com as considerações, tá? Lembrando que esse treinamento, ele vai demorar mais ou menos, dependendo do número de épocas que a gente utiliza. No meu caso aqui eu utilizei 50 épocas. Ele demora também a depender das características dos dados que nós estamos utilizando, né? Das imagens, a quantidade de imagens, e assim sucessivamente. E a máquina que vocês estão utilizando para fazer o treinamento também tem grande influência, tá? Bom, pessoal, o treinamento ele foi finalizado, tá? Na minha máquina demorou praticamente 3 minutinhos aí, né? Eu não usei a GPU, né, para fazer o treinamento, e mesmo assim o treinamento foi relativamente rápido, tá? Então, a partir de agora, né, nós já temos o treinamento. Eu vou mostrar para vocês as curvas de treinamento, é o que está aqui nesse bloco 14, tá? Vocês não precisam fazer nenhuma alteração nesse bloco de código aqui, né? Quando se vocês quiserem utilizar esse código, é só mostrando aqui, né, como é que ficou o treinamento. Olha só para vocês verem, né? A partir aqui, opa, deixa eu subir aqui um pouquinho, mostrando a função de perda, né? Olha só para vocês verem aqui para o treinamento e para validação. A partir mais ou menos aqui das 40 épocas, né? Ela já não está descendo tanto assim, né? Aqui das 40, 45, eu até poderia ter colocado um número de épocas um pouquinho maior, né, para ver se, se teria uma queda maior aqui a partir das 40 e poucas épocas, mas eu tô acreditando que não, tá? De qualquer forma, sinceridade, se fosse pensando em uma publicação, eu tentaria um número de épocas um pouquinho maior. E aqui a evolução do Interception of Unions, né, tanto para o banco de dados de treino, que está aqui em azul, o de cima, o banco de dados de validação está aqui embaixo. O Interception of Unions, esse sim, a gente pode até falar que a partir das 40 épocas aqui, ele deu uma estabilizada legal, né? Tanto que aqui, ó, para validação, ficou praticamente uma linha, né? De qualquer forma, pensando na publicação, eu pensaria em aumentar um pouquinho esse número de épocas de treinamento. Vamos fazer aqui agora, então. Gente, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês, né? Quando a gente faz o treinamento da rede, né? Vou mostrar aqui para vocês, aqui na nossa pasta, ó. Ele criou esse arquivozinho aqui, que foi o melhor modelo UNET que foi treinado, tá? Então, esse arquivozinho aqui é a nossa UNET, né? Que é pra gente, se a gente quiser utilizar ela posteriormente, tá? Voltando aqui então para o nosso código, agora nesse bloco o que a gente vai fazer é utilizar esse modelo que a gente treinou, né, aquele arquivo que eu acabei de mostrar para vocês, no nosso conjunto de dados de teste, tá? Então, executando aqui, o loss está de 0,2, o interception of unions está 0,8294, né, praticamente 83%. E a partir de agora, é porque a melhor forma de explicar o que é Interception of Unions é
utilizando a teoria de conjuntos, né? Então eu preparei um videozinho, né? Na verdade, eu já tinha deixado esse vídeo, essa explicação no vídeo anterior, né? Que eu deixei no card para vocês, mas eu vou colocar ele aqui de novo só para vocês entenderem o que seria esse Intersection of Unions de forma adequada. Bom, pessoal, então para explicar o IOU, Intersection of Unions, ou então Índice de Interseção sobre a União, nós vamos usar aqui a teoria dos conjuntos, né? Então nós temos dois conjuntos, tá? Um deles aqui representado em azul, que eu estou circulando aqui com o cursor do mouse, é a máscara real, tá? Toda essa área aqui. Tem o círculo aqui em verde, que representa a máscara, só que aqui foi predita pelo modelo, tá? A interseção aqui entre o conjunto da máscara real e o que foi predito pelo modelo são os pixels que a máscara, que o nosso modelo acertou com relação ao que é na realidade. Então vamos supor que eu tenho os pixels que foram que são realmente de eucalipto e aqui na máscara real, e nós temos aqui pixels que foram preditos como eucalipto aqui no modelo. Essa interseção aqui, ó, vai representar os pixels que o nosso modelo realmente acertou como sendo pixels de eucalipto, tá? Em linhas gerais seria isso, né? A união representa toda a área dos conjuntos A e B, toda a área da máscara real e toda a área do conjunto que representa a predição do modelo. A interseção representa somente os pixels que o modelo disse que era uma coisa, por exemplo, eucalipto, e que na realidade realmente era o eucalipto. Ou seja, a interseção é o acerto do nosso modelo, tá? E para calcular o índice de interseção sobre a união, o que a gente faz, né? É a divisão da interseção pela união. Então, 82,94% dos pixels que realmente são floresta nativa e que realmente são outros, o nosso modelo identificou como floresta nativa e como outros. Seria essa a interpretação. E aqui no bloco 16 agora, nós vamos fazer a visualização. Vamos pegar o modelo, né? Nós vamos colocar as imagens do banco de dados de teste e vamos verificar o que ele classificou como nativa e como outros. Tá? Então, aqui pode executar esse bloco de código sem fazer nenhuma alteração, tá? Então nós temos aqui, ó, a nossa imagem do banco de dados de teste, tá aqui, a máscara real e a predição, tá? A nossa estatística, ela já tinha ficado, o nosso IOU, né, de 83%, né? Então já estava alto, mas a gente pode até verificar aqui, ó, que a máscara real e a predição, elas ficaram bem próximas, né? Aqui esse corredorzinho aqui em azul, ou seja, é floresta nativa, aqui, né, tem esse corredorzinho aqui, tem uma diferençazinha ou outra nesse cantinho aqui e aqui também, né? Mas aqui, esse pontozinho aqui, ó, com floresta nativa, né, que seria esse cantinho aqui, ó, bem pequenininho, né? Aqui, o nosso modelo ele não conseguiu identificar isso como floresta nativa, mas de forma geral, o acerto foi bem alto, né? E aqui é a mesma coisa para a segunda imagem, ó. Mesmíssima coisa. Bom, pessoal, essa foi a nossa prática, mas conta para mim, o que você achou? Ficou alguma dúvida com relação a algum aspecto, alguma parte do código que nós utilizamos, né? O código para segmentação semântica, ele tem algumas nuances a mais. Tendo qualquer dúvida, deixa nos comentários que vai ser um prazer muito grande auxiliar vocês. Se tiverem também alguma sugestão, deixa nos comentários. Muitos dos conteúdos que nós estamos produzindo, eles são inspirados em dúvidas dos nossos seguidores.
Então fique à vontade para fazer as suas contribuições. No nosso próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre segmentação de instâncias. No nosso próximo vídeo, nós falaremos sobre segmentação de instâncias, tá? Utilizando o algoritmo YOLO. Então, nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais!